Olá, gente querida. O tema da CGTV hoje, ele é bastante especial e nós vamos conversar sobre o luto em épocas de pandemia. E não somente para aquelas pessoas que perderam alguém durante essa pandemia, mas também sobre um luto coletivo. O luto que nos foi imposto em não poder tocar pessoas que a gente ama, em não poder ver, em não poder visitar pessoas que são importantes para a gente. E o quanto que isso cascateou, não somente em nós adultos, mas em toda a nossa família, nas nossas crianças, adolescentes, né? Pessoas que estão acostumadas, em especial, viverem em grupo e não poderem tocar. E o quanto que numa conversa, eu com uma querida amiga e também psicóloga, Simone Siqueira, ela tem um foco do trabalho dela na terapia no luto, e a gente conversando, a gente entendeu a grande importância de trazer isso aqui para os seguidores, para a gente tentar falar sobre isso de uma maneira mais profunda, desse luto ainda não vivido e das possibilidades de humanizar, né, num papo leve, num papo profundo, né, e de uma forma de humanizar todo esse processo aqui diante de tudo que nós estamos vivendo. E com muito prazer, eu tenho o privilégio de ter essa convidada hoje comigo, que é uma grande amiga, é uma profissional que eu já tive a honra de trabalhar com ela, Simone Siqueira, e eu vou pedir para que ela mesma se apresente para a gente. Bom, já que a Josi, jogou a peteca para me apresentar, vamos lá. Meu nome é Simone Siqueira, eu sou psicóloga, eu resido no Brasil, no estado de São Paulo, e atualmente atendo de forma online. E como a Josi comentou, nós somos amigas de muitos anos, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas numa empresa multinacional, quando nós duas trabalhávamos na área de RH. Então, assim, foi tudo muito intenso, foi muito... eu acho que foi meio aquela cumplicidade, sabe? Amor de amiga imediato, né? A gente sempre trocou muita figurinha. E aí a vida, vai levando a gente para outros caminhos, enfim. Mas nós duas tomamos essa decisão de fazer a transição de carreira. E aí eu trabalho nessa área da psicologia clínica, trabalho no consultório. E como a Josi comentou, eu trabalho muito forte nessa parte de luto, mas não só luto, Eu trabalho com outras demandas também, que chegam no consultório e a gente trabalha com muito cuidado e carinho, como ansiedade, depressão, e outros assuntos diversos que chegam pra gente cuidar. Tá bom? E agora eu tô super assim ansiosa, para ouvir as perguntas da Josi. Tudo bem? Vamos lá? Sim, para a gente começar, explica pra gente o que é o luto de fato. Bom, Josi, falar de luto é um tema que eu falo que ele é normal nas nossas vidas, mas como eu comentei lá no comecinho do vídeo, ele ainda é muito cercado de estigma e de tabu, porque não é um assunto fácil da gente falar, porque implica a morte. E algumas pessoas me questionam, mas tem tanto assunto para você trabalhar, você vai trabalhar justo com isso, Por que será? É que eu falo que trabalhar com luta é trabalhar com vida, por incrível que pareça, Porque após uma perda, a gente sempre acredita, e esse é o nosso trabalho, que existe uma vida diferente a ser seguida. Então, eu acho que esse é o encantamento desse assunto, Mas vamos lá. Falar sobre luto é um processo normal da vida, então assim, em algum momento todos nós vamos viver esse processo de uma perda. E aí quando a gente fala de uma perda, tem que ser de uma pessoa ou de algo que tenha um significado na nossa vida e que a gente tenha um vínculo afetivo, com essa pessoa ou com esse algo, vamos dizer assim. Então a gente pode ter um luto em decorrência de morte, de repente de uma pessoa querida, de um animal de estimação, o pet. Eu posso ter decorrência da perda de um órgão
do meu corpo ou de um membro do meu corpo, né? De repente tem alguma situação que eu preciso fazer uma cirurgia. Eu posso ter em decorrência de perda de emprego, de divórcio, né? A questão da mudança de país também impacta muito essa questão de perdas. As crianças e adolescentes, quando mudam de escola ou de estado, de cidade, também envolve um luto. Então, assim, são várias situações que envolvem o luto. Então, por isso que a gente fala que é um processo normal. Ele é normal, mas ele não deixa de ser doloroso. Pelo contrário, né? É um processo que vai mexer muito com o nosso emocional. Muitas emoções vai vir à tona. Eu falo que é um turbilhão mesmo de sentimentos e emoções. Então você vai ter muita raiva, tristeza, dor, né? Melancolia, às vezes alívio. Nossa, Simone, alívio numa perda? Sim, alívio. Às vezes você tem uma pessoa na sua família que tem uma doença terminal, que você vê ali, até por amar aquela pessoa, você vê aquela pessoa sofrendo, e eu falo que é aquela questão, eu não quero ver a pessoa sofrer, mas também não quero perdê-la. Mas quando efetivamente ocorre a perda, né, a pessoa se vai, às vezes você tem esse alívio, né, de não ver mais o sofrimento dessa pessoa. É lógico que esse alívio vem junto com a culpa, né? E às vezes, né, a Josi trabalha muito isso no canal dela, né, ela traz alguns posts que eu acho super maravilhosos, que é a questão do relacionamento abusivo. Então, quando você às vezes tem o seu parceiro, né, que é mais abusivo, e você tem essa perda, eventualmente pode vir um alívio, né? Então, são várias situações que a gente precisa tratar, não tem como julgar, né? Porque cada um é cada um, mas os sentimentos, eles estão ali o tempo todo. Então, a gente fala que é um processo normal. Por outro lado, ele também é singular. E por que ele é singular? Porque cada um ama de um jeito, né? O meu jeito de amar é diferente do jeito de amar do meu irmão, né? Da Josi, enfim, cada um ama de um jeito. E por isso que a gente fala que ele é singular, né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu vínculo com aquela pessoa. Então, não dá para julgar, né? Até a gente sempre fala, né? Quando você tem o falecimento de um membro da família, na mesma casa, às vezes até, cada um vai viver esse luto de uma forma, porque cada um se vincula àquela pessoa de um jeito, né? Então não dá para julgar, não dá para comparar, né? Tá sofrendo mais, tá sofrendo menos? Não, cada um tá vivendo o seu luto. E por fim, o luto, ele é um processo dinâmico. E por que a gente fala que ele é dinâmico? Porque a gente fala que, né, ao longo do processo, nós teremos dias bons e dias ruins. Nos dias bons, a gente fala que são aqueles dias que a pessoa está na recuperação, né, no movimento para a vida. Então, ela consegue levantar, ela consegue cuidar da rotina, tem uma vontade eventualmente de trabalhar, né? Voltar à sua rotina, cuidar das crianças, encontrar a família, conversar, fazer o telefonema, enfim. A vida está ali aflorando e a coisa vai, né? Ela sente que pode caminhar. A pessoa, enfim. E outros dias ruins são aqueles que quando você abre o olho e fala, meu Deus, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Então existe um sentimento assim, eu não consigo levantar da cama. Então existe a questão do isolamento, não quero conversar com ninguém, não quero trabalhar, não quero cuidar da casa, não quero nada, né? Me deixa aqui sozinha, ou sozinho, enfim. Então, essa questão que eu falo que é o dinamismo. Um dia você tá assim, um dia você tá de outro jeito. É lógico que ao longo do dia, você também pode ter gatilhos que um dia você tá bem, aí de repente você escuta alguma coisa que pode te animar, né? Te dar... A gente fala que às vezes a saudade, ela vem com aquele sorriso, né? Nossa, que momento gostoso que eu vivi naquela situação. E de repente aquilo te dá uma energia. Ou não, ou te dá um gatilho, você escuta uma música, né, sente um cheiro, enfim, e aí vem aquela tristeza, e aí parece que a energia toda vai diminuindo. Então, por isso que a gente fala que é o dinamismo. Esse é um processo super normal do luto, e ele precisa ser vivido dessa forma, né?
E aí, assim, o ponto só que eu queria deixar claro é que quando a pessoa se fica fixada só num dia ruim, né, vamos dizer assim, ou nesse dia bom, que a pessoa nem vive o luto, né, ela chora, quando recebe a notícia, e às vezes, assim, tem uma necessidade de ser a tábua de salvação, ela é o pilar daquela família, ela precisa ficar forte, e automaticamente ela já vai resolvendo as coisas. Ela nem vive esse luto. E isso é preocupante. E por outro lado, quando aquela pessoa que não consegue sair desses dias, né? Que ela só vive pela morte, ela não consegue entender a ida dessa pessoa, né? Pela pessoa que ela perdeu. Então, assim, esses dois extremos não são saudáveis, por isso que tem que ter esse vai e esse volta, né? Então, isso é uma situação bem interessante também. E, finalmente, o luto, ele traz alguns impactos, né? Ao longo do processo do luto, ele vai impactar alguns aspectos da nossa vida, né? Que são aspectos, às vezes, por exemplo, cognitivos. A pessoa tem um pouco mais de dificuldade de guardar informações, de memória, de atenção, de planejamento. Então, isso pode afetar, sim, a questão até da performance, né? Do desafio do dia a dia do trabalho. A gente pode ter também alterações do sono, dormir muito ou não dormir nada. E o sono é extremamente importante para a elaboração do luto. Sonhar é muito importante, né? Então, assim, tem que ter essa atenção. Pode ter também alterações na parte da alimentação, né? Comer muito ou não querer comer nada, né? Pode ter problemas estomacais, ansiedade. Tudo isso faz parte. E também, quando a pessoa tem essa questão da crença religiosa, espiritual, ela também pode vir com bastante acentuado, né, esse processo. Ela pode se apegar bastante à religião ou ficar muito brava com a religião dela, né, com a fé que ela tem. Então, tudo isso faz parte do processo de luto e por isso que a gente fala que ele é normal. Tudo bom? Vamos para a próxima pergunta, Josi? Normalmente nós escutamos dos enlutados o famoso e se? E se eu tivesse levado ela no hospital antes? E se eu não tivesse dado a ele a chave do carro? E se eu tivesse estado mais presente com ele? E se, e se? Como que a gente pode compreender melhor esses questionamentos tão pontuados num momento desse? Os ICs, né, é um processo muito doloroso para o enlutado, né? Porque ele não consegue desvincular desses questionamentos, porque a vida dele parece que perdeu sentido. E por que isso? Quando a gente ama uma pessoa, a gente monta planos com aquela pessoa, a gente tem sonhos, objetivos, né? Eu quero fazer isso, eu quero viajar para tal lugar, eu quero construir uma família, enfim, vários planos. E quando essa pessoa ela vai embora, né, ela morre, o meu futuro ele fica muito sombrio. Eu não tenho o que ver ali, né? Porque tudo parece que apagou. E aí, na tentativa, no pensamento mágico, o enlutado ele começa, né, revisitar se ele tivesse feito coisas diferentes, aquela realidade poderia ter também ser diferente. E isso é uma questão muito forte, porque quando a gente ama, a gente quer cuidar da pessoa, né? A gente quer o bem da pessoa. E isso é muito forte, né, em todos os vínculos afetivos. E é muito mais acentuado quando a gente tem pai e mãe, né? Que se sente muito culpado, às vezes, de não ter conseguido cuidar daquela criança que eventualmente falece. Ele fala assim, o que eu poderia ter feito diferente para isso não acontecer? Então, ele questiona muito isso, né? Na tentativa de buscar uma solução, de buscar um culpado, na verdade. Porque isso poderia amenizar, né, a dor dele, só que isso não acontece. E quando você vive com esses questionamentos, né, e como eu estou comentando, a culpa está muito permeada em todos esses pensamentos.
E a culpa não nos permite ir para frente. A gente fica o tempo todo revisitando o que aconteceu. A gente fica revisitando o tempo todo o passado, desculpa. Então, a gente fica nesse movimento de revisitar o passado, de revisitar o que poderia ter sido feito, e eu não vejo o futuro. E a grande questão, né, que a gente ajuda, né, essas pessoas no processo de terapia, é ajudá-los a entender o que ele fez antes do acontecido, né? Quais foram os momentos de felicidade, quais foram os momentos de vínculo, quais foram os afetos que foram vivenciados, afetos positivos e que podem permear essa relação. Então é muito importante a gente ver o que foi feito antes, porque o ilutado ele só fica naquela situação, naquele momento, no pensamento como se ele fosse onipresente, onipotente, e ele poderia mudar aquela realidade. Então a culpa não vai diminuir a falta, né, da pessoa. Então a gente ajuda ele a entender esse momento que ele está vivendo no presente. A gente ajuda ele a entender o que ele viveu no passado, para isso dar uma base para essa pessoa, e assim ela consegue estruturar uma nova vida em cima dessa base, em cima desse afeto que foi vivido, é legítimo e precisa ser revisitado, guardado, né? Tá ali na memória, porque ele vai dar base para essa pessoa estruturar o futuro. Então a culpa, ela não permite, esse cis, ela não permite que o lutado veja o próximo passo. Eu nem vejo o futuro, o próximo passo. Ele fica ali o tempo todo revisitando esse dia ruim, né, a morte. Ele não consegue ver os afetos tão positivos que aquela relação teve. Tá bom, Josi? Muitos pacientes me questionam a relação, qual é o tempo ideal para luto, né? Até quando eu posso começar a ter o luto e quando eu começo, até quanto tempo deve durar. Como que é isso, Si? Falar de tempo é no mínimo interessante quando a gente está falando de luto, né, Josi? E por que eu falo isso, né? Como eu comentei na pergunta anterior, o luto ele é muito particular, então cada um vai viver o seu processo do luto, porque cada um ama de um jeito, cada um tem um vínculo com aquela pessoa, tem uma história com aquela pessoa, né? E aí quando a gente fala do tempo, eu queria trazer dois tipos de tempos, né, que nós temos, que talvez ajude aí os seus seguidores a entender esse processo do luto. Nós temos o tempo Cronos, que é o tempo medido em relógio, no calendário, ele é medido pelo ano, né, que a gente tá, e ele é o que permeia toda a nossa sociedade. Então, assim, e aí eu vou dar um exemplo aqui do Brasil, da nossa legislação trabalhista. Quando você tem, né, um casal, parceiros, enfim, que perdem um filho, por exemplo, a nossa legislação trabalhista, salvo se eu não estou enganada, ela diz que esse pai, essa mãe, enfim, eles possuem 3 dias de licença para se ausentar do trabalho e aí voltar a trabalhar. Lógico que eu tô falando aí das leis trabalhistas, do sistema de trabalho aqui que a gente chama da CLT, né? E aí a minha pergunta é como que esses pais, né, eles conseguem administrar a perda de um filho em 3 dias, né? É muito doloroso passar esse processo. E eu faço uma analogia que quando você tá grávida, né? Quando esse casal, esses parceiros, eles estão para receber uma criança, você tem um tempo razoável para estar administrando a chegada daquele filho, né? Daquela filha. Você se prepara para aquilo, né? E após a chegada, né? Mesmo em nascimentos, enfim, quanto da adoção, dependendo da idade, principalmente aqui no Brasil, essa mãe, né, esses pais, eles possuem o direito de ter a licença,
né, para ficar com aquela criança. Então aqui no Brasil, por exemplo, uma mãe, ela tem 4 meses e dependendo se a empresa é solidária, né, tá dentro do programa do governo, ela pode ter 6 meses de licença maternidade. Só que quando você perde uma criança, eles te dão 3 meses, né? Desculpa, 3 dias. Então a minha pergunta é assim, como que você desvincula, né, um amor que tá ali dentro de você em 3 dias? É impossível, né? Então assim, é muito doloroso esse tempo Cronos. Por outro lado, a gente tem o tempo Kairos. O tempo Kairos é o meu tempo interno, subjetivo, aquele tempo que eu preciso para administrar e entender o que está acontecendo dentro dessa nova realidade, dessa nova configuração que a minha vida está tendo. Então, assim, esses 2 tempos, eles não caminham juntos, pelo contrário. E a sociedade, ela olha o enlutado só pelo tempo Cronos. Então, é muito normal pessoas conhecidas, às vezes até familiares, que no desejo, às vezes, de motivar, né, de incentivar esse lutado a caminhar, vem com nossa, mas já se passaram 3 meses e você tá assim ainda, levanta, né, vamos sair, vamos encontrar algumas pessoas, né, mas você ainda está chorando, né, você ainda não encontrou uma pessoa, você ainda não desfez as coisas do falecido. Então, assim, é muito doloroso o pilotado. Então, o tempo, ele é muito subjetivo no processo do luto. E eu sempre falo que o primeiro ano do enlutado é o ano mais difícil, né? Por que ele é mais difícil? Porque a família, né, o enlutado, ele vai viver tudo pela primeira vez naquele ano. Então, ele vai ter a possibilidade de ter datas comemorativas que não vai ter a pessoa com quem ele comemorar. Então, você vai ter Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, data de aniversário, data do falecimento, datas que são importantes para aquele núcleo familiar. E por outro lado, a pessoa também vai ter que viver e aprender a viver sem a pessoa, sem o toque, sem o riso, sem o abraço, né? Sem a risada, né? Sem a presença. Então, tudo isso demanda tempo. Então, assim, no processo normal, o primeiro ano, ele é muito doloroso. Mas, novamente, eu quero deixar muito claro, no processo normal, onde aquela questão que eu te falei do dinamismo, a gente enxerga no enlutado. Ele vai, ele volta, eu tô bem, tem dia que eu tô ruim, e o ano vai se passando. E aí, um outro ponto que eu acho que é importante, nós temos uma classificação, enfim, né, que a gente identifica se o luto tá ficando muito patológico. E aí a gente tem essa questão de 6 meses a pessoa não conseguir entender, né, que a pessoa faleceu, né, ela tem essa recusa, ela tá muito ali naqueles dias ruins e a depressão começa a vir de uma forma muito acentuada, aí é um sinal de preocupação. Então, assim, não tem como eu falar quando vai acabar o luto, né? O luto talvez ele dure o tempo, a vida toda, né? Assim como a saudade, né? Mas é um processo que você vai entendendo, você vai conseguindo administrar, eu falo, aquele afeto, né, que você tem. Então, assim, o que eu faço com isso agora? E aí você vai seguindo a vida de uma outra forma. Então, o tempo, só para resumir tudo isso que eu falei, ele precisa ser entendido dentro de um contexto e da forma que o enlutado está vivendo esse luto, né? Se ele está indo de uma forma saudável ou se ele está apresentando algumas características que podem sim ser sinais de que algo não está sendo bom, como eu comentei, negação da morte, né? A pessoa de repente começa a ficar muito isolada, ela passa a fazer de repente usos de drogas, né? Bebidas, né? Ou outras, enfim. Então assim, a gente precisa entender todo o contexto, né? E essa rede de apoio, que ela é sempre feita pelo familiar, né? Pela família e por amigos, ela é essencial para identificar isso.
Tá bom, Josi? Pergunta complexa essa, hein, amiga? Bora para outra? Com toda a pandemia e os protocolos de segurança sanitária, os rituais de despedida não têm sido possíveis de ser realizados. Você poderia comentar com a gente quais impactos, tem sido isso para familiares, para amigos das vítimas? Falar de rituais fúnebres, né, e de despedida no momento de pandemia não é uma situação muito fácil, né? Esses rituais, eles, independente da perda, eles são extremamente importantes, né? Porque como a gente viu ao longo desse bate-papo, perder uma pessoa já é muito dolorosa, né? Independente de qualquer coisa. Então esses rituais, eles são importantes para a gente ter a concretude, né? A gente entender que aquela pessoa se foi. Eles nos auxiliam a elaborar essa perda. Por outro lado, você também tem a possibilidade de ter à sua volta pessoas que conhecem, né, ou que conheciam aquela pessoa que se foi, e você se sente no momento de acolhimento mesmo, né? É importante saber que aquela pessoa era querida. Por mais que às vezes a gente escuta, eu não sei o que aconteceu naquele momento, como se a gente estivesse de repente numa letargia naquele momento, tudo isso faz parte do processo e vai ajudar a pessoa a seguir em frente. Na era Covid, e por que a gente fala era Covid? Porque nem só de Covid a gente tá morrendo, outras mortes elas estão acontecendo no dia a dia. Esses rituais eles estão sendo muito restritos, né? Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa que você não é de Covid, né? A gente escuta isso, mas não era esse tipo de funeral que eu gostaria de dar para o meu pai, para minha mãe, enfim. Eles são muito queridos para ter poucas pessoas ali, né? É como se fosse, a gente não tivesse valorizando aquela pessoa. Então tudo isso ajuda a potencializar a dor daquele familiar. Quando é por Covid, aí tudo isso é amplificado, né? Desde o momento do diagnóstico, aí quando a pessoa vai para o hospital, que o contato com a família é drasticamente retirado, e você vai recebendo os boletins médicos e você vai entendendo que aquele familiar está piorando, assim, a ausência de estar junto parece que eu não estou conseguindo ajudar aquele meu parente doente a se recuperar, né? Pegar na mão, falar, né? Ser ouvida. Então, assim, é importante essa situação e isso não está sendo possível. Alguns hospitais aqui no Brasil, eles permitem os contatos virtuais e que ajudam muito, né? Muitos estão acontecendo no momento que antecede a intubação, né, que é um momento assim extremamente simbólico, né, aí falando na área da psicologia mesmo, né, e aí quando você tem o falecimento, aí é tudo muito rápido, né, tudo muito intenso que as coisas acontecem e cada vez, aí é mais restrito ainda, né, pouquíssimas pessoas podem participar. Os cemitérios têm todo um protocolo, então assim, é muito complicado você ver, né, esse tipo de ritual fúnebre e de despedida. E aí o que nós temos para tentar minimizar, né, são os rituais virtuais, né, são as despedidas virtuais, que é o que a gente tem no momento. Então tem muito site por aí que ajuda, né, que tem algumas possibilidades de fazer despedida, não só do velório ou do funeral. Eu tô falando mais a questão pós mesmo o enterro, vamos dizer assim, né? E aí o familiar, né, o enlutado, ele pode fazer isso, pedir para fazer isso no tempo que ele acha importante. Pode ser daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, enfim, o tempo que for necessário. E aí no dia específico, na hora específica, né, todas as pessoas convidadas, elas fazem parte dessa sala virtual
e onde você pode falar do ente querido, né, que é tão importante, né, esse momento. Então, amigos falarem de situações específicas, né, que são muito particulares daquela amizade, mas que de repente pode ser trazida para essa família. Pessoas podem ler cartas, né, dizer aquilo que acham importante ser dito, tocar uma música. Então, tudo isso ajuda, né? Eu falo que a deixar o coração mais quentinho de todo mundo que foi impactado por essa perda. Então, isso é possível, né? E dá para fazer. Uma outra coisa que dá para fazer, e depende da era Covid, mas a gente sempre pede para fazer, é uma caixinha, né, de memórias. Eu até coloquei lá no meu Instagram um post específico sobre isso, dando dicas do que se pode colocar lá. Então, por exemplo, se você tem nessas despedidas virtuais alguém que faz uma carta ou alguma coisa nesse sentido, isso pode ser encaminhado para a família, isso pode fazer parte da caixinha. Você pode colocar o perfume que a pessoa usava, né, um boné. Não adianta, eu falo que não é uma caixa gigante, mas é uma caixa condizente, né, com músicas. De repente você pode colocar um pendrive, imprima as fotos que você gosta, né, pode fazer um álbum pequenininho para colocar lá, enfim, várias coisas que podem fazer parte, o óculos, o relógio, né, coisas que trazem todo esse lado sentimental. E eu comento que essa caixa não precisa ficar escondida no fundo do guarda-roupa. Ela pode ser colocada no lugar de destaque da casa, né? E onde você pode ver, pode lembrar daquela pessoa. As pessoas podem pegar, né? Às vezes você tem desenhos de criança, coloque lá na caixinha, né? Revisite quanto for necessário, isso é importante. Você fazer essa caixinha, né? Se fizer sentido para a família e para o enlutado, porque é uma forma da pessoa, né? Você conseguir entender que aquela pessoa não está mais ali e que tudo aquilo que está dentro da caixinha é um sentimento que você vai precisar colocar, deixar só dentro de você, internamente. Então vale muito a pena, tá bom? Acho que eu respondi, Josi. Seria errado não demonstrarmos o que estamos sentindo? Qual que é a consequência de tudo isso? Bom, eu acho que ao longo da minha fala, desses vídeos, eu acho que eu já abordei um pouquinho esse tema, mas eu vou reforçar que o luto, ele precisa realmente ser vivido, né? Esse elaborado. E eu não gosto de falar que ele precisa ser superado, porque superar, né, superação dá a ideia de que você está andando numa trajetória X, num caminho, de repente você encontra um tronco ou uma pedra, enfim, e você precisa superar esse obstáculo para continuar seguindo a vida, né? O luto não é isso, né? A morte não é um objeto ou algo que você vai precisar superar. Ele precisa ser entendido, né? Para você continuar o teu caminho. E continuar o caminho não significa que você vai deixar de amar a pessoa, né? Então por isso que eu falo que ele precisa ser elaborado, ter um meio da psicologia, mas é exatamente isso, né? Então eu não uso muito esse termo de superar. E acho que tem muitas pessoas que na tentativa às vezes até inconsciente mesmo de considerar que precisa ser forte, né, para que aquela estrutura familiar que ficou não desabe, ou porque ela não quer entrar em contato, enfim, com aquela dor por questões, enfim, dela, ela não entra em contato, né? Então, rapidamente ela já começa a tocar a vida de uma forma muito rápida e não entra em contato. Tem pessoas que nem choram, né? E eu não tô falando que chorar significa que você tá elaborando, né? Mas eu sempre falo que o choro é uma forma de você meio que limpar,
internamente, né? Tá doendo demais, então deixa eu dar uma limpadinha aqui para ver se eu consigo colocar outras coisas. Então vem o choro, né? Mas o choro precisa ter um significado aí, né? Então, quando você não elabora esse luto, e eu falo que você meio que esmaga esse sentimento, guarda ele lá num lugar não muito estruturado, isso vai vir de alguma forma, né? E não necessariamente por uma perda, né? Então, às vezes outras perdas que eu, como falei, de uma pessoa, de um emprego, enfim. E quando esses sentimentos eles afloram e eles vão aflorar, eles vêm muito mais potencializados. E aí as pessoas às vezes nem entendem, nem o próprio, vou falar o enlutado, né, essa pessoa que está revivendo esse sentimento, como as pessoas em volta, né, porque ele não está mais naquele contexto da perda, do luto, de quem ele perdeu, enfim. Então esse sentimento parece que ele vem meio sem conexão com a realidade. E aí ninguém entende o que está acontecendo, nem a pessoa. Então é legítimo, né, a pessoa viver isso. Um ponto também que eu queria deixar muito claro é que existem mortes, né? Nem todas as pessoas que vivem o luto precisam de terapia, né? Como eu disse, o luto é um processo normal da vida. Algumas pessoas precisam ser observadas, como eu comentei lá, né? Se tá mais naquela situação de luto, de não conseguir tocar a vida, passado alguns meses, aí o sinalzinho tá aberto. Mas existem alguns lutos que já merecem atenção especial, né? Como o luto em decorrência de suicídio, de tragédias, né? De mortes violentas, mortes às vezes repentinas, dependendo do vínculo que a pessoa tem, por exemplo, ataque cardíaco. Que vínculo que eu tinha com aquela pessoa que às vezes pode estar me afetando de uma forma muito mais exacerbada, né? E a Covid também pode ser um indício de que a pessoa precisa procurar ajuda por tudo isso que a gente falou, né? Então, esses são tipos de morte, né? Às vezes pai e mãe que perdem filhos, independente do motivo. Agora, se for pro suicídio, aí assim, batata, procure ajuda porque vai precisar. Às vezes assassinatos, enfim, acidentes de carro também. Então, todas essas mortes, elas precisam ser cuidadas, né, para quem fica, com muito carinho, porque às vezes essa pessoa ela vai ter alguns impactos. Às vezes não precisa procurar no primeiro mês, no segundo mês, enfim, mas se observe, né? Observe a pessoa que está passando por isso e procure ajuda, porque são mortes que impactam bastante a pessoa. E aí, voltando na pergunta da Josi, né, a pessoa que nem entrou em contato com essa dor no momento do luto, isso vai vir de algum jeito, né, que pode ser num relacionamento, num emprego, numa amizade, enfim, alguma situação isso vai vir e aí ninguém vai conseguir entender o porquê, mas precisa ser trabalhado, tá bom, amiga? O que dizer para uma pessoa que perdeu alguém? Será que tem realmente as palavras certas? Pois é, Josi, palavras certas para quem está enlutado, né? Vamos lá, eu acho que o ser humano, de uma forma geral, ele não está pronto para lidar com a morte. E por isso que às vezes a gente parece que tem a obrigação de dizer alguma coisa, né? E nessa intenção de falar alguma coisa, às vezes a gente fala aquilo que não precisa ser dito, né? E que machucam tanto o enlutado. Então, assim, é muito normal essas pessoas falarem coisas que não fazem o mínimo sentido, né? Então, assim, ele já era velhinho, né? Quando você perde uma pessoa de idade, por exemplo, ele já era velhinho, por que você tá sofrendo assim? Eu sempre falo, né? Como se a idade significasse que eu fosse amar menos aquela pessoa, né?
Ou você ainda, né, não precisa chorar, ele não queria que você chorasse desse jeito, ou ele não gostaria de ver você dessa forma, né? Já já você ficar grávida de novo. Então, assim, são falas, né, que eu falo que às vezes é melhor você ficar quieto, né? E realmente, às vezes, é melhor você ficar quieto. Então, novamente, tem muitas pessoas, lembra que eu falei lá do tempo Cronos? Eles usam eu falo que são duas palavras que eles usam que simbolizam muito esse tempo Cronos, né? Que é o já, né, e o ainda. E todas elas vêm com muito julgamento, na minha percepção. Então, por exemplo, você ainda está chorando, né? Já se passaram 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sei lá. Você ainda chora, você ainda não se desfez das coisas da pessoa, você ainda não saiu de casa, né? Então, assim, esse é o tempo Cronos, né? Como se eu tivesse obrigação de resolver isso de uma forma muito rápida. E por outro lado, você tem o já, né? Nossa, você já voltou a trabalhar, você já se desfez das coisas, você já vendeu a casa, enfim. São situações que geram muito julgamento e muita dor no enlutado. Então, o que eu sempre comento é que se você não sabe o que falar, não fala, né? Eu acho que o que você pode mais falar é assim, de uma forma muito legítima e genuína. Assim, se você precisar de alguma coisa, estou aqui para te ouvir, mas que seja legítimo, né? E por outro lado, eu sei que a pandemia ela pode causar também esse isolamento do enlutado, mas se for possível, que você consiga ajudar essa pessoa, às vezes nas coisas básicas, né? Talvez não precise falar, mas precisa agir. Então, às vezes, uma pessoa que perdeu alguém, enfim, ela fica sem noção de que tem que fazer, né? Das partes administrativas, né? Aqui no Brasil tem que fazer inventário, tem que ir no banco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, assim, no momento certo, né? Quando a coisa estiver mais estabilizada, se essa pessoa tiver condições, né, e essa abertura, é importante sinalizar essas coisas para ela, né? E por outro lado, você também pode ajudar coisas da casa, né? Às vezes o enlutado não vai ter forças para ir no mercado fazer compra. Você não poderia fazer isso, né? Você não poderia ir um dia na casa dessa pessoa para lavar a louça, né? Levar as crianças na escola, se assim tiver a possibilidade na sua região, enfim. E às vezes é só ficar do lado, né? É só pegar o telefone e falar exatamente o que eu falei. Estou aqui, se você precisar de mim, é só me chamar. A gente pode conversar, vídeo, né, chamada, pelo telefone. Se você tem a possibilidade de ir na casa, às vezes é só estar ali, né? E às vezes não é para fazer nada ou falar nada, é só ouvir. Porque o enlutado precisa falar de quem foi embora, ele precisa chorar, ele precisa falar. E às vezes a gente fica incomodado, né? Nossa, eu fui uma vez, fui a segunda vez, daqui 1 mês, 6 meses, ele ainda fala. Pois é, fala, e vai continuar falando, faz parte, né? Então, eu acho que é um pouquinho mais de sensibilidade, Josi, e empatia, eu acho que faz parte dessa questão, tá bom? Independente de nós termos perdido ou não um ente querido durante essa pandemia, todos nós temos vivido o luto coletivo. Como eu falei no início do vídeo, a questão da restrição do toque, que é inerente ao ser humano, o poder ir e vir, vários processos humanos que eles foram quebrados, que eles foram retirados, né, colocando o ser humano numa privação, inclusive ser humano. Comenta um pouquinho pra gente sobre esse luto coletivo e quantos lutos, na verdade, que a gente tem entrado aí sem se perceber e às vezes não consegue entender, nossa, a princípio está tudo bem, eu mantenho o meu trabalho, mas eu tô me sentindo
angustiada, eu não estou muito bem, né? E no final as pessoas estão indo para um processo, né, de adoecimento psíquico. E é um tema também que eu acho muito importante a gente conversar aqui. Você poderia comentar, Si? Luto coletivo, né? Eu às vezes escuto, né, e às vezes eu recebo algum questionamento se isso não é frescura, se não é uma comoção exacerbada, enfim, né? E eu digo que não, né? Ele é legítimo e ele faz parte da nossa vida. Quando você fala de um luto coletivo, é a possibilidade que você tem, né? E normalmente ele acontece em grandes tragédias. Então, por exemplo, aqui no Brasil, exemplos, né? Brumadinho, né? O rompimento da barragem de Brumadinho, aquele incêndio que nós tivemos na Boate Kiss, lá na região sul. Agora, né? Pouquíssimos dias aqui, a gente teve aquele assassinato de 3 crianças e 2 professoras lá na região de Santa Catarina. Então, assim, a cidade fica comovida, todo mundo fica num sentimento, assim, de luto, né? Não é bobeira. E aí, especialmente, eu também até fiz um post sobre isso quando nós tivemos a morte aqui no Brasil do humorista Paulo Gustavo, porque todo mundo começou a falar assim, nossa, é demais da conta, né? E teve muita tristeza mesmo. E aí eu falei assim, nossa, gente, como que uma pessoa ela pode resumir tudo que a gente está sentindo, que foi a morte do Paulo Gustavo, né? Então, quando a gente teve essa situação e foi um luto coletivo mesmo, porque essa situação, ela nos traz, né? E esse é o simbolismo do luto coletivo, ele nos faz refletir da nossa própria finitude, né? O quanto aquilo pode impactar. E aí, novamente, o exemplo do Paulo Gustavo. Ele estava uma família, filhos lindos, um marido maravilhoso, uma pessoa super alegre, contagiante, de uma alegria que eu acho que ele conseguia amenizar um pouco, né, do que a gente está vivendo. Então, assim, ele tinha planos, né? Ele tinha sonhos, ele acreditava que a gente ia sair dessa pandemia, ele estava se cuidando e aí ele foi contaminado. Então, tudo isso nos faz refletir da nossa própria finitude, né? Assim como lá em Brumadinho, né? Essas crianças que foram assassinadas em Santa Catarina, eles tinham um futuro e tudo isso de repente nos é tirado de uma forma muito agressiva, né? E a pandemia está trazendo muito isso. E ao mesmo tempo que você tem essa questão da finitude, você também tem raiva de quem matou, raiva da pandemia, raiva porque não tem, no caso do Paulo ainda não tem a vacina. Então assim, são várias coisas que também nos trazem muita indignação, que fazem parte do processo. Lembra lá da primeira pergunta, quando os sentimentos todos eles ficam muito tumultuados, é um turbilhão de coisas que a gente pensa. Então isso faz parte do luto coletivo. Somado a isso, a gente tem as nossas perdas, né? Que a pandemia também trazendo, que a Josi comentou na introdução da pergunta. Então, assim, eu não consigo visitar uma pessoa, eu não consigo estar junto com uma pessoa que faz parte do ser humano. O ser humano é um ser humano, né? A gente precisa estar numa sociedade, a gente precisa estar em grupo. Então, assim, um cuidado que a gente vai ter que ter, que a gente já olha, né, na parte da psicologia e da medicina, o quanto essa ausência da socialização de crianças, adolescentes e nós adultos, o quanto isso vai impactar sim no pós-Covid, né? E eu sempre falo que a gente sempre comenta, né? Primeira onda, segunda onda, e eu brinquei até no dia que eu tava conversando com a Josi, eu falei, nossa, Josi, quando a gente vai na praia, né, e a gente, aqui no Brasil, a gente fala capote, né, vem uma onda, você leva o capote, você afunda, mas você, né, você sobe, né, meio sem saber para onde vai, mas você sobe. Então, essa é a minha sensação de onda, só que a gente tá numa pandemia que a gente parece que é um tsunami, né, é uma onda atrás de uma onda, mas é um tsunami, a gente não consegue sair disso, né, então, assim, é muito desesperador viver essa situação.
Então, na questão do pós-Covid, eu acho que a gente tem muito que olhar e cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da nossa saúde emocional, porque isso vai trazer impactar muito na saúde emocional, que seja na ansiedade, depressão, angústias, né? E eu acho que, por outro lado, e o lado que pode ser que tem um lado positivo disso tudo, acho que tem muita gente revisitando, né, algumas coisas, né, propósitos de vida. E o luto coletivo, ele faz muito isso, né? Será que eu estou trabalhando aonde eu quero trabalhar? Será que eu estou tendo a vida que eu quero ter? Será que esse é o meu objetivo de vida? O luto coletivo faz essa reflexão, né? Se eu estou fazendo o que eu preciso fazer, porque de repente tudo isso pode ser tirado, né? E acho que essa é a grande reflexão desse momento. Acho que eu respondi também. Simone, eu quero muito te agradecer pelo teu tempo, por trazer aí o teu expertise que você trata diariamente no seu consultório sobre o tema luto, o luto coletivo, a importância de se viver e a importância, sobretudo, de ter clareza que está se vivendo, inclusive no luto coletivo que a gente conversou aqui, para que é possível, né, trazer esse conteúdo, falar sobre esse conteúdo, você que está aí nos assistindo, e como direito ter uma escuta empática, né, criar um ambiente favorável para que isso seja colocado, para que isso seja vivenciado, então trabalhado através do trabalho psicológico. Quero agradecer muito você. Quem ainda não segue a Simone, nós vamos deixar aqui o Instagram dela. Sigam a Simone, que é uma pessoa aí maravilhosa, além de uma excelente profissional, e trouxe essa bagagem riquíssima em momentos aí tão delicados que a gente está passando. Querida, grande beijo e espero ver você aí mais vezes no nosso canal. Ah, Josi, acabou, menina. Passou super rápido, fiquei super feliz, muito mesmo. Queria agradecer imensamente essa possibilidade de bater esse papo. Espero ter ajudado, né, os seus seguidores e as suas seguidoras a entender entender um pouquinho sobre o processo do luto, e como isso pode impactar nas nossas vidas no momento atual, e como isso também pode afetar nossa saúde mental. E eu fico eternamente grata. Então, queria agradecer muito a você, a todo mundo que está nos vendo. Me coloco à disposição. Quem tiver interesse, me siga lá no Instagram. Será um prazer recebê-los lá. E quem tiver alguma dúvida, um questionamento, pode enviar para a Josi, me manda lá diretamente um direct. Eu ficar eternamente feliz e grata em responder, tá bom? Muito obrigada, Josi. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.